Meus amados irmãos, quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O texto, irmãos, para a nossa meditação, reflexão e exposição nessa noite está na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, a partir do capítulo 6. Nós leremos do versículo 11 ao versículo 13. Portanto, eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia nesse texto da palavra de Deus, em segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Amém. Meus irmãos, vamos curvar as nossas cabeças onde estivermos e rogar ao Senhor nosso Deus que possa nos instruir e nos edificar à medida em que a sua palavra for exposta. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós estamos ainda passando por esse tempo de confinamento, de quarentena, de isolamento social. Nós estamos sendo privados, ó Deus, de muitas coisas. Mas nós rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa restaurar a nossa sorte. E que em breve, ó Deus, as coisas que antes fazíamos, sobretudo a adoração comunitária, o ajuntamento solene, possa ser restaurado. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, rogamos isso, para que nós possamos nos voltar ao teu povo, à congregação, e, ó Deus, assim adorar o teu bendito nome. Rogo por esta palavra, ó Deus, que será ministrada nessa ocasião, que o Senhor dê graça para que nós possamos, ó Deus, compreendê-la para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, uma das experiências mais difíceis e também mais dolorosas para um ministro fiel do Evangelho é ter as suas palavras deturpadas. É quando ele é falsamente acusado, ou então quando tem a sua integridade contestada. Esses ataques, meus irmãos, têm um potencial muito grande de destruir a confiança das pessoas no pastor e também de devastar o seu ministério. Eu digo isso, irmãos, não porque necessariamente eu já tenha passado por isso ou estou passando por isso, mas eu digo isso porque já testemunhei de alguma maneira alguns colegas pastores sendo vítimas de ataques difamatórios, e ataques difamatórios eles são muito difíceis de serem corrigidos, de serem contornados. Porque, via de regra, as pessoas que proferem esses ataques difamatórios, elas não estão interessadas necessariamente na verdade. Elas não estão interessadas na retidão. Elas não estão preocupadas se aquilo é correto ou não. Elas não estão preocupadas com o amor cristão. Elas estão, na verdade, preocupadas em apenas destilar ódio, se vingar. Elas estão num mar de amargura, cheias de ciúme, às vezes com a intenção de se autopromover. Quem faz esse tipo de coisa não está buscando, portanto, a unidade e o bem da igreja. Na verdade, a glória do Senhor é algo que passa bem distante da mente das pessoas que fazem esse tipo de coisa. E ao longo da história, nós percebemos que esse é um episódio que se repete constantemente. Você vai ler a história da igreja, os livros que contam a maneira como a igreja do Senhor, ela
passou ao longo dos séculos, nós vamos perceber muitos servos fiéis a Deus sofrendo acusações caluniosas das mais diferentes ordens. Só para você ter um exemplo, por exemplo, na igreja primitiva, os crentes, todos os crentes, na verdade, eles foram injustamente acusados de uma série de coisas que eram mentiras. Por exemplo, eles foram acusados de ateísmo, certo? Por que que eles foram acusados de ateísmo? Porque os cristãos daquela época rejeitaram os deuses romanos. E aí, por conta deles terem rejeitado o culto aos deuses romanos e adorar o único e verdadeiro Deus, então eles foram chamados de ateus, tá? Eles também foram chamados e atacados como se fossem canibais. Acusaram eles disso. E essa conversa estava baseada justamente, esse boato estava baseado justamente no fato dos cristãos eles participarem dominicalmente da ceia do Senhor, ou seja, eles comiam o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos que o pão não deixa de ser pão e o vinho não deixa de ser vinho na Santa Ceia. E que a presença do Senhor Jesus Cristo se faz ali, na verdade, espiritualmente. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas a presença do Senhor Jesus Cristo se faz ali espiritualmente. Mas os cristãos, eles foram acusados e caluniados justamente por isso. Porque, segundo eles comiam da carne e bebiam o sangue de determinadas pessoas nos seus ajuntamentos, durante os seus cultos. Eles também foram acusados de toda sorte de imoralidade. Só para você ter uma ideia, eles diziam que, inclusive, havia incesto no meio dos cristãos, porque uns se chamavam uns aos outros de irmãos, não é? Assim como nós nos chamamos hoje em dia de irmãos em Cristo, obviamente. E naquela época, o costume, a cultura daquela época, era dos crentes se cumprimentarem com um beijo, na face mesmo, certo? Mas aquilo ali, então, foi tido como se fosse um ato de imoralidade, irmãos tendo relações incestuosas. E sem dúvida alguma, isso foi alvo, portanto, de muita perseguição aos cristãos por conta dessas coisas. Mas isso não ficou apenas restrito à igreja primitiva. Ao longo dos séculos, nós percebemos que os cristãos eles foram perseguidos e caluniados por causa do bom nome de Cristo. A história da igreja conta, por exemplo, a respeito da bula papal que excomungou Martinho Lutero. Lá na bula papal que excomungou Martinho Lutero, da Igreja Católica Romana, dizia assim sobre ele: esse Lutero, ele favorece os boêmios, os turcos, deplora o castigo dos hereges, despreza os escritos dos santos doutores da Igreja, os decretos dos conselhos ecumênicos e as ordenanças dos pontífices romanos e dá credibilidade às opiniões de ninguém, exceto as de si mesmo, o que nenhum herege antes jamais presumiu fazer. Você percebeu? Todos os servos de Deus, diz o apóstolo Paulo, que querem viver piedosamente em Cristo, eles serão perseguidos. E isso não é apenas algo que foi exclusivo de Lutero, dos irmãos da igreja primitiva, mas também de nós também nos dias de hoje e do apóstolo Paulo, que escreveu o texto que nós lemos inicialmente. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa segunda epístola aos Coríntios, ele estava passando por uma situação muito difícil, relacionada à calúnia, à difamação, à perseguição. Haviam falsos mestres que atacaram o caráter do apóstolo Paulo e espalharam mentiras a respeito dele.
Eles estavam procurando, na verdade, poder, eles queriam dinheiro, queriam destaque, queriam, sobretudo, alguma oportunidade para implementar as suas falsas doutrinas, as doutrinas demoníacas. Eles queriam retirar a verdadeira doutrina e aí colocar as doutrinas falsas que eles carregavam. Para atingir todos esses alvos, eles precisavam, logicamente, destruir a confiança que a igreja de Corinto tinha na pessoa do apóstolo Paulo. E para isso, então, eles acusaram falsamente o apóstolo Paulo, disseram que ele era um hipócrita, disseram que ele era um egoísta, disseram que ele era um manipulador, certo? E aí, meus irmãos, ocorreu que a confiança de muitos coríntios no apóstolo Paulo acabou sendo de alguma maneira afetada. E eles começaram a duvidar daquilo que o apóstolo Paulo dizia. Então, o apóstolo Paulo, ele profundamente preocupado com aquela situação, ele escreve essa carta. E ele escreve essa carta para defender vigorosamente a sua integridade. Ele fez isso não necessariamente porque ele quisesse ter a ficha limpa, certo? Ele não estava fazendo aquilo por ele mesmo, mas por causa da igreja. Porque o apóstolo Paulo, ele era o pastor daquela igreja, ele era o canal de Deus, o canal escolhido por Deus para que o evangelho e para que a sã doutrina pudesse reinar na igreja. De tal maneira que, se o apóstolo Paulo não fizesse essa carta e não falasse a respeito da sua integridade e defendesse o seu caráter, na verdade, aquelas mentiras elas acabariam de alguma maneira triunfando e dificultando a recepção da verdadeira doutrina. Então, pior seria acontecer dele deixar do jeito que estava, e aí as coisas poderiam ficar pior, e aí a doutrina verdadeira seria substituída pela falsa doutrina. Então, o apóstolo Paulo ele escreve essa carta para se defender. No topo das acusações que os falsos apóstolos, os falsos mestres faziam contra o apóstolo Paulo, estava a acusação de que o apóstolo Paulo ele não amava os coríntios. Porque as epístolas que o apóstolo Paulo escrevia aos coríntios eram epístolas assim muito duras. Então, os falsos profetas ou falsos apóstolos, eles acabavam dizendo, vocês não estão vendo? Paulo não ama vocês. Paulo, na verdade, é um manipulador. Ele está, na verdade, fazendo com vocês algo simplesmente para ter benefícios pessoais, para arrancar de vocês aquilo que vocês, porventura, podem dar para ele. E aí o apóstolo Paulo, então, ele escreve essa carta. E uma das coisas que ele mais repete nessa carta é que ama os crentes daquela igreja. Ele afirma várias vezes o seu amor para com aquela igreja. Eu não vou ler agora, mas você pode anotar aí para ler posteriormente, após a conclusão desse sermão. Mas, por exemplo, você vê lá no capítulo 2, versículo 4, isso. No capítulo 7, versículo 1, você vê isso. No capítulo 11, versículo 11, você vê novamente o apóstolo Paulo afirmando o seu amor para com os crentes daquela igreja. No capítulo 12, versículo 15, no versículo 19 também do mesmo capítulo, certo? Essas são várias passagens em que o apóstolo Paulo, ele repete que ama a igreja. E esse texto que nós lemos inicialmente, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11 ao 13, é uma dessas passagens em que o apóstolo Paulo, ele assim fala a respeito do seu amor por aquela igreja. E aqui nesse texto especificamente, ele fala a respeito de 3 características de seu amor para com os crentes da igreja em Corinto. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a exposição desse texto, a respeito dessas 3 características do amor cristão que o apóstolo Paulo tinha para com aquela igreja. A primeira característica
do amor do apóstolo Paulo está aí no versículo 11. Ele vai falar que o seu amor era um amor honesto. A honestidade era um amor, era uma característica do amor que o apóstolo Paulo tinha para com aquela igreja. Veja só, versículo 11. Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Quando o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele está dizendo, para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios, o que ele está dizendo, meus irmãos, é que ele sempre falou a verdade com os coríntios, certo? E ele sempre falou essa verdade aos coríntios de uma maneira sincera, de uma maneira direta, visando o bem deles. E isso era uma prova do amor que o apóstolo Paulo tinha para com eles. E uma breve análise dessa carta e também da primeira carta que ele escreveu àquela igreja vão demonstrar claramente isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele sempre falou honestamente sobre a palavra de Deus para aquela igreja. O apóstolo Paulo nunca ficou com arrudeios para falar e proclamar a palavra de Deus para os coríntios. Por exemplo, lá no capítulo 4, versículo 2 dessa epístola, ele disse assim para a igreja de Corinto. Ele disse, rejeitamos. Ele fala aqui no plural, mas ele está se referindo apenas a si. Ele diz, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Perceba, então, que ele diz, olha, eu não estou me preocupando necessariamente naquilo que outras pessoas vão achar. Eu quero falar a verdade da parte de Deus. Mesmo aquelas que para muitas pessoas devem ser ocultadas, mas para mim não. Eu quero pregar a palavra de Deus como se eu estivesse diante de Deus, manifestando essa verdade da palavra de Deus. E aí no versículo 13, por exemplo, lá do capítulo 4, ele afirmava que falava a verdade porque acreditava que aquilo era verdade. Ele diz lá, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, eu não estou fazendo um teatro na minha pregação, eu não falo a respeito daquilo que eu acho que é equivocado, que é errado, que eu não tenho plena certeza. Eu criei, por isso eu falei. E aí, quando você chega lá no capítulo 13, no versículo 8, ele diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Você percebe? O apóstolo Paulo, ele sempre foi honesto para com a igreja de Corinto, pregando a palavra de Deus com fidelidade, sem suprimir nada da palavra de Deus. Isso era uma prova do amor que o apóstolo Paulo tinha para com aquela igreja. O segundo exemplo para mostrar aquela honestidade que o apóstolo Paulo tinha no falar está no fato de que sempre o apóstolo Paulo falou muito honestamente a respeito do pecado dos coríntios. Ele falava não apenas a palavra de Deus honestamente, mas falava também honestamente a respeito dos pecados dos coríntios. E isso é muito importante, irmãos, para nós, porque a maioria dos crentes, eles não gostam de confrontar outras pessoas por conta de algum pecado que porventura essa pessoa veio a cometer. Mas as escrituras, meus irmãos, elas afirmam assim de maneira muito clara que a verdade e o amor estão inseparavelmente ligados. Se você vai ler lá a Epístola aos Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele nos ensina a falar a verdade em amor. Então, você deve muitas vezes até confrontar a pessoa por conta de algum pecado dela. E isso não significa dizer que você não ama a pessoa. E nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu na segunda epístola aos Coríntios, ele enfrentou os pecados daquela igreja.
e pediu para que os irmãos daquela igreja se arrependessem dos seus pecados, porque se eles não se arrependessem, diz o texto da palavra de Deus lá no capítulo 12, no capítulo 13 também, o apóstolo Paulo ele não pouparia aqueles irmãos de serem disciplinados. Porque, na verdade, a disciplina é um ato de amor visando a restauração do faltoso e não a condenação. Chegou um momento da carta, lá no capítulo 13, no versículo 5, especialmente, o apóstolo Paulo chegou para aqueles irmãos e disse: olha, vocês têm que refletir se vocês são crentes mesmo, se vocês têm fé. E quando você chega lá no capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo ele escreveu que tinha feito uma carta entre essa primeira epístola aos Coríntios e essa segunda, uma epístola que fica no meio, é a chamada Carta Dolorosa, é uma carta que se perdeu. O apóstolo Paulo ele diz que escreveu essa carta dolorosa para ter a prova de que em tudo aqueles crentes eram obedientes. Então perceba, o apóstolo Paulo ele foi honesto em transmitir a palavra de Deus àqueles crentes. E ele foi honesto também na medida em que confrontava e falava honestamente acerca dos pecados daqueles crentes. Veja só, em terceiro lugar, como o apóstolo Paulo ele falava honestamente também àquela igreja. No finalzinho aí do versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: alarga-se o nosso coração. Ou seja, ele falava honestamente a respeito das afeições que ele tinha para com os coríntios. Ele falava que amava aqueles irmãos, ele os amava intensamente. E note aqui como ele fala-se isso, né? Ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Tem um vocativo aqui, não é? Aqui a expressão é que o coração de Paulo ele foi alargado. Pode ser traduzido aqui como aberto, né? Quando o apóstolo Paulo assim diz, ó, meu coração foi alargado, ele foi aberto, ele faz isso para transmitir aquela ideia de que havia espaço suficiente no coração dele para receber todos os crentes da igreja em Corinto. Todos os crentes da igreja de Corinto cabia ali, no coração dele. Né? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 3, ele disse aos coríntios: vós estáis em nossos corações, vocês moram aqui dentro. E, meus irmãos, é fácil a gente dizer isso com pessoas que sempre nos fazem bem. É fácil a gente dizer isso quando nós encontramos pessoas que só nos elogiam. É fácil nós dizermos isso quando todo mundo dá demonstrações para nós de amor, de carinho, de afeto. Mas aí você se lembra, meus irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu essa carta diante de um contexto em que ele estava muito triste. E tristeza essa que os coríntios haviam lhe causado. Mas a despeito disso tudo, o apóstolo Paulo ele diz: meus irmãos, meus amados irmãos, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Por quê? Porque, como o próprio Senhor Jesus Cristo já havia nos ensinado, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se nós amamos alguém, então nós vamos falar desse amor para eles, a despeito das dificuldades. E o coração do apóstolo Paulo ele estava cheio de amor por aquela igreja. Então, a primeira coisa que nós percebemos aqui, a partir do que o versículo 11 nos disse, é que o amor que o apóstolo Paulo tinha por aquela igreja era marcado pela honestidade. A segunda característica que o apóstolo Paulo diz acerca do seu amor para com a igreja de Corinto é o afeto, que está aí no versículo 12. Veja só o versículo de número 12. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Veja só, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele diz,
Meus irmãos, eu não estou restringido vocês a nada. Eu não fiz qualquer coisa que, porventura, causasse um estranhamento, uma dificuldade no meu relacionamento com vocês. No entanto, aqui os coríntios, eles haviam fechado os seus corações para o apóstolo Paulo. Eles acreditaram em mentiras que haviam sido contadas pelos falsos apóstolos contra o apóstolo Paulo. E por causa dessas mentiras, os crentes daquela igreja acabaram, de alguma maneira, se afastando do apóstolo Paulo para seguir esses falsos mestres. E como resultado disso, eles deixaram, portanto, de ter um carinho por eles. E longe de demonstrar carinho por eles, pelo apóstolo Paulo, na verdade, eles começaram, era a criticar a pregação do apóstolo Paulo. Eles começaram a criticar as cartas do apóstolo Paulo. Eles começaram a criticar até a própria presença do apóstolo Paulo. E isso feriu profundamente o apóstolo Paulo. No entanto, apesar disso, o apóstolo Paulo ele diz aqui que nunca perdeu o afeto por aqueles irmãos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, como ele mesmo disse lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, o amor, ele tudo espera e o amor tudo suporta. Isso não significa, é óbvio, que o apóstolo Paulo iria tolerar o pecado daqueles irmãos, iria tolerar o erro daqueles irmãos. Na verdade, o apóstolo Paulo até disciplinou e corrigiu quando foi necessário. Mas isso refletia o verdadeiro afeto que ele tinha por aqueles irmãos. E por isso a Bíblia até diz que Deus disciplina quem ama, não é? Não é? A Bíblia não fala assim? E aí o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, eu amo vocês e eu tento demonstrar isso para vocês de forma prática e afetuosa. Meus irmãos, eu não coloquei limites para amar vocês, diz o apóstolo Paulo, mas vocês colocaram limites nos vossos próprios afetos. Então, a primeira característica do amor do apóstolo Paulo para com aquela igreja era a honestidade. A segunda característica do amor do apóstolo Paulo para com aquela igreja era o afeto. A terceira e última característica que o apóstolo Paulo cita a respeito do amor que ele tinha para com os coríntios está aí no versículo de número 13, é a comunhão. A comunhão era uma maneira que o apóstolo Paulo tinha de demonstrar o amor que ele tinha para com os coríntios. Você lembra que lá no versículo 11, o apóstolo Paulo disse que o seu coração havia sido alargado para caber todos os coríntios lá. E agora no versículo 13, ele diz algo semelhante. Ele diz assim: ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Ou seja, ele diz, eu quero uma recompensa por isso. Eu quero que haja uma retribuição. Se eu estou abrindo meu coração para vocês, para que vocês possam desfrutar do meu amor, eu quero também que vocês retribuam esse amor que eu estou dando para vocês. Retribuam. Porque poucas coisas na vida, meus irmãos, elas são mais dolorosas do que o amor não correspondido. Quando você ama alguém, quando você quer bem a alguém, quando você se doa por alguém e esse alguém não faz o mesmo por você, ou não demonstra nenhuma gratidão, ou não demonstra nenhuma reação positiva àquilo que você fez, isso lhe deixa muito triste. O amor, ele acaba ansiando de alguma maneira por uma resposta. E no presente caso, meus irmãos, os coríntios, eles não haviam devolvido o seu amor ao apóstolo Paulo, de maneira alguma. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, ele implora aos coríntios para que o amassem da mesma maneira como ele os amava. Ou seja, de forma consistente, de forma permanente.
E ele escreveu que ele podia falar, inclusive, ele escreveu, inclusive, que ele podia falar aquelas coisas aos crentes daquela igreja como se ele estivesse escrevendo a filhos. Porque, de fato, os coríntios, eles eram filhos espirituais do apóstolo Paulo. E era isso, dentre várias razões, que fazia com que o apóstolo Paulo ficasse muito triste com a rejeição que os coríntios tinham para com ele. Né? A rejeição acabava sendo ainda mais dolorosa. Mas você vai ler, a despeito disso, o apóstolo Paulo ele não estava muito preocupado em impedir de que os coríntios vissem e percebessem que ele estava sofrendo. Por isso, ele estendeu a mão aos coríntios e disse para eles, como que pedindo, abram espaço para mim em seus corações, assim como eu abri espaço no meu coração para vocês. Meus irmãos, o que é que esse texto nos ensina? Esse texto, meus irmãos, ele nos ensina algumas coisas. A primeira coisa que esse texto nos ensina, assim, de uma maneira muito especial para as nossas vidas, é que essas três características do amor genuíno, honestidade, afeto, comunhão, essas três características, elas são um reflexo do amor de Deus para conosco. Sim, o apóstolo Paulo, ele só amava a igreja de Corinto porque Deus o amava assim. Meus irmãos, o apóstolo João, lá em sua primeira epístola, ele dizia claramente, nós só nos amamos porque o Senhor Deus nos amou primeiro. E que verdade sublime é essa, não é? Deus nos ama o suficiente para ser honesto conosco. Deus nos ama o suficiente para ter um profundo afeto por nós, a despeito dos nossos pecados, a despeito muitas vezes da nossa falta de amor para com Ele. Deus nos ama. Deus nos ama tanto a ponto de se entristecer com o nosso próprio pecado. E foi por essa razão, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, que ele morreu na cruz. Porque os nossos pecados, eles precisavam ser expiados. Os nossos pecados precisavam ser perdoados. E ele foi na cruz para morrer em nosso lugar. E Deus prova o seu próprio amor para conosco, enviando o seu filho, o seu único filho unigênito, para que morresse em nosso lugar. E agora, por intermédio do Espírito Santo que em nós habita, Deus está agindo em nossos corações, a fim de que nós possamos ver a igreja sendo transformada no lugar onde de fato existe e habita o amor. E como é que nós podemos demonstrar isso de maneira prática? O amor, meus irmãos, esse texto nos ensina, por exemplo, como dádiva de Deus, o amor, então, ele deve ser algo verbalizado. Sim, o amor deve ser algo que nós temos que falar. Você já disse eu te amo para as pessoas que são importantes para você? Você já disse? Já disse isso hoje? Entenda uma coisa. Saiba que o amor não é apenas um sentimento que você guarda no coração e tranca ali. O amor é uma atitude, na verdade, que deve ser demonstrada diariamente. E também deve ser uma declaração que nós devemos proclamar diariamente. Meus irmãos, às vezes a gente é rápido demais a reclamar, nós somos ríspidos demais, nós reclamamos demais, nós criticamos demais, mas a gente é lento e muito econômico em palavras amorosas. Mas quem ama, fala. O amor, ele precisa ser verbalizado. Não é suficiente falar para os outros que amamos os nossos cônjuges, por exemplo.
Nós não necessitamos necessariamente ficar dizendo toda hora para as outras pessoas que amamos os nossos filhos, que amamos os nossos irmãos lá da igreja. Nós precisamos dizer isso para eles, certo? E não para os outros. Não é suficiente a gente ficar reconhecendo o valor e as atitudes das pessoas que nós amamos para terceiros. Nós precisamos demonstrar e verbalizar isso para elas. Porque quando nós amamos, nós tornamos esse amor conhecido para as pessoas que são alvo do nosso amor. E nós acabamos demonstrando isso com atitude. Então, eu quero convidar você, nessa ocasião, para você verbalizar o seu amor, você externar o seu amor. Fale que ama as pessoas que são importantes para você. Não custe e não economize em verbalizar isso. Segundo lugar, a segunda coisa que esse texto nos ensina de maneira muito prática a respeito do amor é que o amor ele deve ser retribuído. Sabe, irmãos, o amor se paga com amor e não com outra coisa. Quando você é alvo do amor de alguém, pague com amor. E eu estou falando isso, eu estou me recordando muito bem de uma história que eu escutei de um tempo atrás. Eu não sei até que ponto se ela se passou aqui dentro do contexto mais próximo nosso ou mais distante. Mas eu escutei certa vez uma história que me deixou a pensar. Acerca de dois irmãos. Um que era casado e outro que era solteiro. Esse casado tinha filhos. E esse solteiro, como ainda não era casado, ele não tinha filhos. Ele morava sozinho. E me contaram que esses dois homens, eles trabalhavam juntos na agricultura. Eles trabalhavam plantando e colhendo grãos. E em determinado ano, eles colheram muito pouco, porque a seca naquele ano havia sido muito severa. E ambos, conta a história, se preocuparam muito um com o outro, em de repente um contrair dívidas. O solteiro pensou no seu irmão casado, ele tem família, ele tem filhos, como é que ele vai manter a sua casa? O casado pensou, o meu irmão solteiro, ele mora sozinho, ele não tem esposa, nossos pais já morreram, ele faz tudo só. O que será do meu irmão mais novo? O que será do meu irmão solteiro? E aí, naquela mesma noite, eles, ambos, simultaneamente, eles tomaram uma decisão de ir até o celeiro e ajudar um ao outro, sem falar nada. Então, conta a história que cada um desses irmãos, eles foram ao seu próprio celeiro, encheram um saco cheio de feijão e um levou para o outro aquele saco de feijão. E eles não contaram para o outro. E aí cada um foi para o celeiro do outro e deixou ali. E quando eles retornaram para suas casas, eles encontraram aquele saco ali, no mesmo local onde eles haviam tirado do celeiro. E eles ficaram intrigados com aquilo tudo. E eles repetiram aquela mesma coisa por mais uma noite, por 2 noites, por 3 noites. Fizeram isso por alguns dias, até que certa noite eles trocaram os mesmos caminhos e os dois se cruzaram. E cada um viu um saco na costa do outro, levando então esse saco de grãos para o celeiro do seu irmão. E aí, quando eles viram aquela cena, um disse para o outro, eu imaginei que
que quando eu ia deixar o saco lá no seu celeiro e eu voltava e eu via aquele saco ali, eu pensava que era um milagre, eu pensava que Deus havia colocado ali aquele saco, não é? E aí eles naqueles momentos, eles começaram a sorrir e tudo mais. E o outro disse, ei, eu também achava a mesma coisa, eu achava que aquilo era um milagre também. Mas o fato, irmãos, é que de fato aquilo era um milagre. Esse milagre se chama milagre do amor. E naquela ocasião, eles se abraçaram ali e choraram profundamente ali. Porque esse é o amor da unidade. Esse é o amor que faz diferença. Esse é o amor que o apóstolo Paulo havia exortado aos romanos lá na epístola, quando ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Meus irmãos, hoje Deus nos desafia, a mim e a vocês, para que nós venhamos a amar uns aos outros com esse amor maiúsculo, com esse amor superlativo, que o próprio Deus nos ensinou quando enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Vamos fazer uma oração? Curve a sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, o mundo que nós vivemos, Senhor, ele é tão ausente e tão sedento do amor verdadeiro. Mas, ó Deus, nós graças te damos, porque o Senhor não apenas nos amou antes da fundação do mundo, mas o Senhor também provou o seu próprio amor para conosco à medida que enviaste o teu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. E agora, ó Deus, o teu Espírito Santo agindo em nossos corações, faz com que nós possamos amar uns aos outros. Ó Deus, ajuda-nos, portanto, ó Deus, em nome de Jesus, a amar de forma verdadeira, de forma íntegra, a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. Ó Deus, não permita que no meio da tua igreja haja dissensão, no meio da tua igreja haja contenda, mas que antes, ó Deus, no meio da nossa igreja possa haver generosidade, possa haver, ó Deus, perdão, que possa haver, ó Deus, no meio do teu povo, ó Deus, o desejo sincero de servir o próximo, por amor do teu nome. É assim que nós te pedimos, ó Deus, rogando essas bênçãos, pois sabemos que elas só serão concedidas se o Senhor assim, Deus, nos der. Por isso te rogamos que seja da tua vontade, no nome de Jesus e por amor de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe profundamente a todos vocês. Vocês estão continuamente em minhas orações. Rogamos ao nosso Deus que continue a proteger cada um de vocês, a guardá-los de todo mal, a edificar a vida dos irmãos e de que em breve nós possamos estar juntos novamente, nossa casa de oração, para honrar, glorificar e cultuar o nome do nosso bom Deus. Deus abençoe, irmãos.